E o ambulatório de estética do Centro Universitário Unimetrocamp fica na rua Doutor Salles de Oliveira, número 1661, na Vila Industrial. O telefone para agendar uma avaliação prévia é o 19 DDD 4501-2781, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde até às 5 horas. O horário de atendimento para pacientes agendados é de segunda e quinta-feira, a partir de 1h30 da tarde até às 5 horas. Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 35ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram, em definitivo, o projeto de lei de autoria do prefeito que cria o SICCamp. É o Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas. Este órgão irá concentrar todas as ações integradas de segurança pública, ordem pública, proteção, defesa civil, trânsito, mobilidade urbana e de situações de crise e emergências, como explica o líder de governo aqui na Câmara, o vereador Paulo Haddad. Ele faz com que nós tenhamos uma estrutura completa, desse centro, integrado a várias secretarias, meio ambiente. Vamos imaginar que a gente tem aí algum problema relacionado à Secretaria do Verde, Defesa Civil, quadros, por exemplo, de uma chuva abundante, que tenham que ser lançado no sistema. Esse sistema ele faz toda esse controle e traz todas as secretarias para o escopo dele. Nós temos o acesso a dados do governo do estado e também do governo federal. Então é uma ferramenta importante para a nossa segurança do nosso cidadão, que será muito importante dentro da administração pública municipal. O projeto segue agora para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. Outra proposta aprovada em análise final é a que delimita as áreas urbanas onde poderão ser aplicados o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, além de estabelecer disposições sobre direito, alteração de uso de solo e outorga onerosa no município. O projeto foi amplamente discutido na tribuna pelos parlamentares, a favor e contra a proposta. Ele é muito mais restritiva do que nós temos hoje na nossa legislação vigente, dentro da nossa lei, que rege todas as ações dentro do perímetro urbano da nossa cidade. Só para que tenhamos uma ideia, hoje a lei exige no mínimo de 20% de área permeabilizada. A nossa legislação que estaremos votando hoje, ela exige a permeabilização de no mínimo 30%, 35% e 40%. Gente, se isso não é proteger as nossas áreas de proteção ambiental, área de proteção permanente, as nossas áreas de APA, é muito importante que a população saiba o que está sendo feito por essa casa. Em relação ao perímetro urbano, dos 794 quilômetros quadrados do município de Campinas, Vossa Excelência nomeou muito bem, mais de 100 quilômetros quadrados são de área já dentro do perímetro urbano. Eu quero lembrar, aqui os ambientalistas conhecem e acompanham isso, as fazendas que estão já dentro do perímetro urbano e que não precisaria aumentar nem 1 metro de área urbana para poder ter reserva de mercado. Já tem reserva de mercado. O problema que nós estamos dizendo aqui, e Vossa Excelência nomeou muito bem, é o avanço em áreas que precisam ser preservadas, áreas que são mananciais, que são produtoras de água. Na nossa zona de expansão urbana, de acordo com a PLC 88, ficará vedada a supressão dos fragmentos de vegetação nativa, mapeados no Plano Municipal do Verde, e os novos fragmentos identificados nos processos de pré-cadastramento e cadastramento das glebas, salvo nas hipóteses de utilidade pública e de baixo impacto, quando houver alternativa. Este projeto foi aprovado com 23 votos a favor e 6 contrários.
A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque amanhã, quarta-feira, 12 de junho, acontece uma audiência pública que vai discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que vai definir as prioridades do orçamento de Campinas para o ano de 2025. Entenda o que é este projeto e a importância da sua participação. É a primeira etapa do ciclo de planejamento para o ano de 2025. Na verdade, a Lei de Diretriz Orçamentária ele define as regras, as diretrizes que a Prefeitura deve observar para a elaboração do orçamento para o ano seguinte. A primeira necessidade é que a Prefeitura possa estimar a receita. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias traz informações de como a Prefeitura, a Secretaria de Finanças, está projetando a receita para o ano que vem. Tanto as receitas dos impostos municipais, como IPTU, ISS, as taxas, mas também a expectativa de crescimento, de projeção das receitas estaduais, que é o caso do IPVA, e também do ICMS, que retorna do Estado. E uma previsão de como é que vai se comportar também a participação do Fundo de Participação dos Municípios, que é resultado dos impostos federais que são arrecadados nos municípios, repassados ao governo federal e que retorna para Campinas. Obviamente que a gente faz um convite para que as pessoas possam vir presencialmente aqui na Câmara, no plenário, para ouvir, debater, questionar, apresentar sugestões e propostas, mas também, se o fizer pelas vias, pelas nossas redes sociais, a ideia é facilitar o acesso e a participação da população de Campinas nessa proposta de lei de exercício orçamentário que, no fundo, afeta e interessa a todos os moradores da cidade de Campinas. Então, fica aqui o convite e a gente está procurando também usar a tecnologia para facilitar essa interação e essa participação da população. E eu reforço aqui, hein? Amanhã você pode participar da audiência pública vindo pessoalmente ao plenário. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Ou você pode entrar no site também no www.campinas.sp.leg.br. A partir da 1h da tarde, preencha ali o formulário que vai estar disponível na página principal para as perguntas, e aí você pode mandar então sobre o projeto das leis das diretrizes orçamentárias. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas ganhou o certificado de parceria da juventude na 7ª edição do Conexidades na cidade de São Sebastião. A Câmara Municipal de Campinas foi contemplada na última quinta-feira com o certificado Câmara, Parceira da Juventude, durante a 7ª edição do evento Conexidades, realizado na cidade de São Sebastião, litoral norte paulista. Para o presidente Rossini, esse resultado vem da dedicação e proatividade da casa em se conectar cada vez mais com a sociedade. Primeiro, eu queria dizer que a Elecamp tem prestado um serviço de relevância não só para a Câmara, mas para a sociedade campineira. Esse prêmio da Câmara Amiga Parceira da Juventude é reconhecimento dos vários projetos que a Elecamp desenvolve. Certamente o Parlamento Jovem é o nosso carro-chefe, mas nós temos outros também dentro do Câmara Educa. Nós recebemos aqui escolas de educação infantil, nós temos o programa Câmara Universitária e nós temos a parceria da Elecamp, por exemplo, com o CIEE, que mensalmente recebe aqui os jovens aprendizes que estão iniciando a sua jornada de trabalho profissional em várias empresas e que vêm aqui para a Câmara receber palestras organizadas pela Elecamp para ajudar na motivação, na capacitação desses jovens. Então, são um conjunto de ações que a Câmara desenvolve e que culminaram com esse reconhecimento. A minha alegria como presidente, primeiro, é que para além do retorno que a gente tem tido dentro da cidade, da sociedade campineira, esses projetos têm ultrapassado os limites do nosso município. A certificação é fruto de uma parceria com o Governo do Estado e a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.
através da Coordenadoria de Políticas para a Juventude, em reconhecimento à implementação do projeto Parlamento Jovem. A premiação foi recebida por Robson Rodrigues dos Santos, subsecretário de Relações Institucionais da Casa, e por Daniela Smith Baloni, coordenadora pedagógica da Elecamp. Para nós, essa certificação é um reconhecimento e uma alegria imensa a gente poder receber, né, um prêmio mesmo para nós, que a Elecamp vem desenvolvendo já ao longo dos anos vários programas, várias ações de educação política e cidadã, e a gente pode dizer que o Parlamento Jovem é o carro-chefe, né, dessa ação. Nós já estamos na 6ª edição e o Parlamento Jovem contribui, de fato, para o engajamento político, para o conhecimento da juventude a respeito da política no município, como funciona o Legislativo Municipal. Então, para nós, é realmente um reconhecimento de um trabalho de excelência que vem sendo feito no campo da educação política e cidadã aqui dentro da Câmara de Campinas. Foi uma honra estar podendo representar a Câmara Municipal aqui de Campinas nesse evento. O Conexidades é um evento que reúne diversos políticos de todas as classes, tanto do Poder Judiciário, como do Executivo e do Legislativo. E os assuntos tratados lá são assuntos do cotidiano de todos nós, né, como educação, segurança, diversidade, inclusive política, né? Inclusive a Câmara Municipal, ela recebeu esse prêmio pelo programa que ela tem aqui, que é do Parlamento Jovem. Então, para mim foi muito gratificante estar podendo representar a Câmara nesse momento e participar do evento que reúne diversas autoridades de todo o estado. 12:00 mais 32 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e a gente segue com as notícias do Legislativo, porque o vereador Igor Diego protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre dados da cobertura vacinal contra o HPV em Campinas. É de autoria do vereador Igor Diego o requerimento de número 1230, que requer à Prefeitura de Campinas informações sobre a cobertura vacinal contra o papilomavírus humano, o HPV. O vereador explicou que a motivação veio da própria população. A gente recebe as demandas e essas demandas elas se transformam em uma atividade legislativa. E nesse caso, nós pretendemos evoluir para um projeto de lei futuro que estabelece parceria entre a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação. Mas antes disso, nós estamos documentando, pegando as informações através do requerimento, que é um documento que tem uma força, para a gente entender melhor essa cobertura. O HPV é um vírus com mais de 100 tipos diferentes e pode ser transmitido pelo contato direto com a pele ou com a mucosa infectada, principalmente durante a relação sexual. Pode ser transmitido também de mãe para filho no momento do parto. Além dos dados sobre a cobertura vacinal por sexo e faixa etária nos últimos 5 anos, o documento solicita ainda quais são as ações da Secretaria de Saúde para aumentar a adesão à vacinação entre crianças e adolescentes, se existem parcerias nesse sentido e quais seriam, e quais os principais desafios enfrentados para o sucesso das campanhas. Isso porque os números estabelecidos como meta vacinal não foram atendidos. Porque 38, sendo que a Secretaria, o Ministério indica pelo menos 80, está bem longe aí do que a gente tem que atingir na cidade de Campinas da vacinação de HPV. Mesa diretora da Câmara apresenta projeto de residência para alunos de mestrado e doutorado em gestão pública aqui no Legislativo. A mesa diretora da Câmara protocolou um projeto de resolução que cria o Programa de Residência para Alunos de Mestrado e Doutorado em Gestão Pública no Legislativo. A iniciativa surgiu para que os profissionais atuem no processo de recuperação da história da Câmara e da cidade, que está sendo realizado pela equipe de gestão documental. Com a instituição do MECA, que é o Memorial da Câmara de Campinas, cujo objetivo é dar visibilidade, divulgar e permitir acessibilidade ao farto e rico material histórico que nós possuímos na nossa biblioteca, a gente percebeu que isso poderia ser campo de interesse de estudo das universidades.
e também ajudar no processo de catalogação, análise desses documentos, para que eles possam cumprir um papel importante, que é retomar, recontar e mostrar para a sociedade a história de Campinas, que passou pela Câmara desde que ela foi fundada em 1797. Vamos buscar pessoas formadas principalmente em história, para que venham aqui dentro conhecer o nosso conteúdo de documentos, para nos auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos do memorial. Pelo projeto, os residentes terão atividades na modalidade presencial, com uma carga horária de 20 horas semanal, de acordo com o orientador responsável pela supervisão do programa. A Escola do Legislativo de Campinas, a ELECAMP, ela está à frente da parte pedagógica desse projeto de resolução. Então, em conjunto com a diretoria-geral, vamos elaborar um edital depois de seleção, mais adiante, após a aprovação do projeto, onde vamos traçar as diretrizes gerais desse programa, que vão ser direcionados à nossa diretoria de gestão documental, que é quem cuida do memorial da casa. A residência deve oferecer uma bolsa de R$ 2.640, além de vale transporte. Após a aprovação do projeto, a abertura do processo seletivo, quando definida, será publicada em edital no Diário Oficial do Legislativo e no site da Câmara. A ideia é que os residentes comecem a atuar no início de 2025. Inaugurar o ano próximo que está chegando, já com esse edital aberto, para a gente começar a alavancar os trabalhos aqui, que a gente tem essa pretensão de trazer um memorial com um conteúdo cada vez melhor para a cidade de Campinas. A gente percebe muito interesse, muita disposição das universidades aqui em Campinas em oferecer a sua contribuição. Quando sair o edital, certamente teremos muitos candidatos, mas o importante é que a Câmara pode ser um campo muito rico de estudo e pesquisa para contribuir na formação dos profissionais de várias áreas, e isso também ajudar a gente desenvolver esse grande projeto que é o MECA, o Memorial da Câmara de Campinas. O presidente da Câmara enfatiza que este pode ser um embrião para que o Legislativo seja formador de futuros especialistas no serviço público. Eu acho que também é uma forma da Câmara de Campinas prestar um serviço à comunidade, abrindo as suas portas, para recepcionar alunos como estagiários. Isso é uma coisa que vai ajudar na formação, vai permitir que esses futuros estagiários, vamos falar assim, possam conhecer melhor a estrutura do Poder Legislativo, como é que funciona a administração pública, e certamente serão profissionais no futuro mais capacitados, gabaritados para preencher os cargos públicos que são oferecidos, seja pela Prefeitura ou pela própria Câmara. Alunos do Parlamento Jovem participaram do programa Câmara Educa e visitaram aqui a Câmara Municipal de Campinas. Os estudantes puderam conhecer alguns dos principais espaços do Poder Legislativo Municipal. O Câmara Educa tem como principal objetivo aproximar a Câmara da população, promovendo a educação para a cidadania. Durante a visita teve muito bate-papo e informação sobre política. A visita dos 66 estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares que participam do programa Parlamento Jovem começou com uma apresentação da ELECAMP, a Escola do Legislativo de Campinas, no plenário da Câmara Municipal. O projeto Câmara Educa é um projeto de visitação aqui, de conhecer o ambiente legislativo, conhecer um pouco o processo legislativo. E os alunos do Parlamento Jovem já vêm tendo essa formação a respeito do funcionamento de uma casa legislativa e como que se escreve um projeto de lei, e hoje eles vão fazer esse tour, O primeiro espaço que esse grupo conheceu foi a Biblioteca da Câmara. Depois, os alunos passaram pela Galeria dos Ex-Presidentes, onde descobriram algumas curiosidades sobre a história do Legislativo e seguiram para a Sala da Presidência. O Luiz, que é mestrando em Ciência Política na Unicamp, aproveitou o momento para aplicar um questionário nos alunos. As respostas vão ajudar a nortear o estudo dele, que tem como objeto de pesquisa o Parlamento Jovem, um programa de educação política e cidadã da Câmara. Eu quero entender se tem impacto nos valores, nas atitudes
no conhecimento desses jovens. Para o professor de História da Escola Estadual Benedito Sampaio, a experiência ajuda os alunos a fazerem uma reflexão sobre a estrutura da sociedade. Quando os alunos eles se apropriam do funcionamento do parlamento, de como funciona a representatividade da população, eu acho que fica mais fácil de compreender como é que funcionou a história, como é que funciona o nosso presente e o que a gente vai produzir para o futuro. É o conhecimento da política brasileira, né? O que faz o legislativo municipal, o papel do vereador, os instrumentos que o vereador tem, né? Porque a gente trabalha com projeto de lei, com moções, com indicações, então eles acabam conhecendo o trabalho do vereador e podendo vivenciar na prática um pouquinho do que é ser um jovem vereador. É importante para a gente, como sociedade, se inteirar e ter conhecimento de como é que funciona as políticas públicas, como que funciona a Câmara dos Vereadores. Eu achei muito bom conhecer nossos superiores, né, que conduzem a saúde, a educação. Tem interesse em seguir na área política? Tem que ver se mais pra frente eu vou ter esse interesse ainda, mas por enquanto acho que sim. Você gosta bastante? Gosto. Os estudantes ainda tiveram a oportunidade de conhecer o estúdio da TV Câmara Campinas. Em seguida, eles participaram de uma confraternização no refeitório da Casa de Leis. Eu posso saber como melhorar minha cidade, o que eu posso mudar. Eu acho muito interessante. Qual espaço você mais gostou de conhecer? A partir da TV Câmara. Eu achei muito interessante porque eu agora sei onde achar informação na TV de uma forma mais rápida e fácil. Achei muito legal o espaço da TV Câmara, o estúdio da TV Câmara e a proposta deles, porque eu, por exemplo, sou do jornal da minha escola, o grupo de mídias, e o que eu acho incrível é a transparência da TV Câmara em falar que cobre para a comunidade. É isso, a gente aparece na TV e se sente representado como agora. As escolas interessadas em participar do programa Câmara Educa devem entrar em contato com a Coordenadoria de Cerimonial e Relações Públicas pelo telefone 19 37 36 1402 com as seguintes informações: o nome da escola, o ano escolar, a turma, faixa etária dos alunos, número de alunos que farão a visita, além do nome e contatos do professor ou profissional responsável que vai acompanhar a visita. O responsável pelo agendamento vai fornecer também as datas disponíveis e vai fazer os esclarecimentos gerais para o dia da visita.